No Jornal da Manhã, a opinião de Vera Magalhães com som e com imagem. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago, a você, a todo mundo aí no nosso estúdio e a quem nos acompanha por rádio, por imagens. Ô Vera, a pauta das manifestações de domingo vem sendo atenuada de forma a tentar amenizar esse tom de confronto. E a grande pergunta, eu faço a pergunta para você, será que isso é suficiente para evitar caneladas, como costuma dizer o presidente da República, Jair Bolsonaro? A intenção tem sido essa, Tiago. Desde segunda-feira existe aí um esforço de atenuar a pauta das convocações. E ele é muito nítido, é muito visível. Para quem acompanhou a escalada das convocações a partir de quinta, sexta-feira, depois das manifestações pró-educação e ao longo do fim de semana, viu uma crescente de animosidade com congressistas, com grupos específicos dentro do Congresso, como o Centrão, com pessoas específicas dentro do Congresso, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra ministros do Supremo. Hoje tem um monitoramento muito interessante, eu convido o nosso ouvinte, quem nos acompanha por imagens, a ver, porque é um monitoramento feito a partir de dados. É uma reportagem do Estadão, a partir de um monitoramento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 50 grupos públicos de WhatsApp que discutem política. E isso mostra muito bem como foi essa onda, uma onda de crescente animosidade, ataque às instituições, hashtags de ataques, hashtags contra o Congresso, hashtags artigo 142 já, o editorial do Estadão também faz menção a esses ataques, e aí a partir de segunda uma tentativa de atenuar e de dizer que na verdade se tratavam de atos em prol da reforma e em prol do governo e não contra outras instituições. Neste esforço fizeram parte algumas vozes que eu chamei ontem aqui de bombeiros do governo. Então, o ministro Paulo Guedes atuou nesse sentido, o ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil atuou nesse sentido, alguns próceres ali do PSL também foram nessa linha, o Major Olímpio estava nos grupos conclamando as pessoas a irem na rua a favor e não contra. Então houve essa acomodação do discurso, uma acomodação da convocação das manifestações. Isso não foi suficiente para que alguns apoiadores do governo passassem a encampar a manifestação. Vários deles criticam a ideia de se fazer uma manifestação neste momento em que o Congresso tem de votar as reformas, em que o governo tem de criar uma maioria no Legislativo. Outros esforços aí de acomodação foram feitos pelo governo. O porta-voz deu declarações dizendo que o presidente não acha oportuno ir às manifestações, que não irá e que nem os ministros irão. E à noite ele se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, também numa tentativa de aproximação institucional. Então, esses esforços estão sendo feitos. Se isso será o suficiente para que no dia haja algum tipo de clamor maior por fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, essas pautas mais radicais, não é possível dizer. O que vai ser importante notar é se isso vai ser apenas residual nos atos, como foi, por exemplo, pedido de intervenção militar durante o impeachment, ou pedido de Lula livre durante as manifestações pró-educação, ou seja, algo que não é possível controlar, uma vez que manifestações são acontecimentos democráticos que levam as pessoas às ruas com pautas difusas, ou se esse tom de confronto vai ser a principal marca das manifestações. A gente vai precisar observar para ver como vai se dar. Ô Vera, hoje na sua coluna no Estadão, você entrevista o governador de São Paulo, João Dória, que diz que os atos são inoportunos, é isso? Exato, o governador foi um dos que se somaram a essa lista que já tinha Janaína Pascoal, movimentos de mobilização da centro-direita como o MBL vem para a rua e outros, nesse sentido de que não é oportuno fazer manifestações com pauta assim tão difusa e propensa a que surjam ataques, num momento em que o país precisaria, segundo ele, de foco nas reformas, sobretudo na reforma da Previdência. Ele diz que a existência dessa possibilidade de pautas mais difusas torna os atos inoportunos, razão pela qual ele não irá, não apoiará, embora diga que respeita quem faz manifestações, mas diz que a concentração daqueles que têm responsabilidade com o país, o esforço, deveria ser em tentar formar uma base, em tentar votar as reformas, porque a economia do país precisa
da aprovação, primeiro da reforma da Previdência, depois da tributária e de outras, para que a economia volte a girar, Tiago.